Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na live. Queria saber se está dando tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se a imagem está ok. A gente tem um delay em relação à imagem que vocês chegam, então, por favor, se vocês puderem me avisar se está dando para ouvir, se está tudo certo. Que hoje o nosso tema é a fé e o perdão na visão espírita. Vamos lá ver se está tudo certo, que nós já vamos dar início ao nosso estudo. Aqui. Beleza. Tá certo, então. Acho que tá tudo certo. Muito obrigada. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor, obrigado pela oportunidade do estudo. Obrigado pela oportunidade da vida. Vamos trazer esse Jesus luminoso que nos ampara, junto da espiritualidade amiga, que está na casa de cada um de nós, cuidando, amparando, e eles que dirigem esse estudo. Aqui sou apenas instrumento, junto com vocês, nós vamos estudar mais a palavra de Jesus, que nos acalenta e nos traz tanto amor para superarmos os problemas. Senhor, obrigada. Damos início a mais um estudo, graças a Deus. Bom, antes de começar o estudo, eu queria falar com vocês sobre algumas informações lá do centro, né? Eu vou passar aqui para vocês em relação ao atendimento fraterno. Essas informações são em relação ao que nós voltamos a ter com todo cuidado, o atendimento fraterno pessoalmente lá no centro. Então, os horários serão às segundas e às quintas-feiras, das 14 às 19 horas. E também ao sábado, das 8 às 11 horas. Esse atendimento fraterno presencial, ele tem que ser marcado. Então, aqui nós temos um número que vocês podem ligar caso queiram marcar. É o 012 3013 6249. Esse é o número lá, vocês podem ligar nesse horário que vai ter alguém lá das 14 às 18 horas, na segunda e na quinta. Mas o atendimento fraterno através dos e-mails online também continua, né? Com todo esse cuidado que a casa está tendo para receber bem a todos, poder atender todo mundo da melhor forma possível. Lembrando sempre que quem for ao atendimento presencial, se cuidar, usar máscara, manter o distanciamento lá na casa, vai todo mundo estar com muito cuidado em relação a isso, e nós vamos seguir fazendo o que nós podemos para conseguir passar por esse momento tão difícil. Os passes, vou colocar novamente aqui o horário, os passes à distância continuam nos horários que nós já havíamos disponibilizado aqui pela internet. Na segunda-feira, os horários são das 16h30 às 16h45, das 18h30 às 18h45, das 19h30 às 19h45. Quinta-feira, das 18h30 às 18h45, das 19h30 às 19h45, sábado das 8 às 8h15 e domingo das 9 às 9h15. Esses são os horários que a casa disponibiliza para que nós consigamos, mesmo nesse período de quarentena, né, nesse período de um certo isolamento social, que nós consigamos continuar com os trabalhos da casa, atendendo todo mundo. E aqui nós temos ainda, lembrando das palestras e estudos da casa, que, como vocês sabem, segunda e quinta, às 19h30, nós temos os estudos. Na segunda-feira, o Marco Aurélio está fazendo estudo sobre o Livro dos Médiuns, um estudo maravilhoso. Eu recomendo a todos, não é vinculado só aos médiuns, mas sim a todos, é um conhecimento muito grande, e é o Marco Aurélio fazendo. Então, toda segunda-feira, às 19h30, e na quinta-feira nós temos os expositores da casa fazendo os temas pertinentes para o momento. A mocidade, que antes estava sendo de manhã, agora é domingo às 16 horas. E o EDEC,
tem uma videoaula disponível no domingo a partir das 8h30. Bom, dado as nossas informações, vamos começar com o nosso estudo. O estudo de hoje é pertinente realmente ao momento que nós estamos tendo. A fé e o perdão na visão espírita. Nós estamos vivendo um momento que nos faz colocar em prática cada vez mais a nossa fé e o nosso perdão. Nossa fé para que consigamos ver além. Nosso perdão para que consigamos doar além. O momento não está sendo fácil, ele realmente requer muita fé e muito perdão. Mas a fé e o perdão que significam fé e perdão, porque muitas vezes nós mudamos a forma tanto de enxergar a fé quanto de enxergar o perdão. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, o que é o perdão? É esquecimento? É esquecer algo que alguém me fez? É esperar que o mundo dê voltas e que a pessoa não pague, que a pessoa pague pelo que fez para você? Muitas vezes nós falamos isso, né? Eu perdoo, mas o mundo dá voltas e essa pessoa ainda vai pagar pelo que fez. É acobertar um erro, passar a mão na cabeça de quem errou? Isso é perdão? Tudo bem o que você fez, não tem problema. Será que isso é perdão? É dizer que perdoa, mas que não quer ver mais o perdoado. Isso a gente faz muito. Eu perdoo, mas não quero mais contato, eu não quero mais a presença dessa pessoa, eu não consigo mais ficar perto dessa pessoa. É torcer por uma justiça punitiva de Deus? Muitas vezes nós utilizamos a palavra justiça como vingança. Infelizmente, muitas vezes nós achamos que a justiça de Deus é a justiça dos homens. E não é isso que a doutrina espírita nos mostra. A doutrina espírita nos mostra que a justiça de Deus não tem falhas, não tem erros e não passa por vicissitudes. A justiça humana passa por vicissitudes. Em vários, inúmeros momentos da humanidade, a justiça se alterou e ela vai continuar se alterando. As leis vão continuar se alterando, mas a lei divina não muda. E quando falamos em perdão, nós estamos falando sim em justiça, mas na justiça divina. Nós estamos falando na justiça de Deus. A justiça de Deus é divina, não humana. Ela não possui falhas. Ela realmente é a lei de Deus em prática. Então, para todas essas perguntas, essas questões que fizemos, a resposta é não. Nada disso é perdão. Esquecer não é perdão. Não fazer nada contra o outro, porém esperar que o mundo dê voltas e que essa pessoa pague, isso não é perdão. Acobertar o erro de um irmão não é perdão, de forma alguma. É dizer que perdoa, mas não querer ver mais a pessoa, isso também não é perdão. É esperar que Deus puna essa pessoa em seu lugar, não é perdão. Mas então, o que é perdão? O que nós conseguimos ver como perdão? E aí nós temos que voltar à origem dessa palavra. Perdão, do latim, perdonare. Per, completo, total, além de. Donare, dar, entregar, doar. Então, o que é perdão? Doar além, doar mais um pouco. Isso é perdoar. Doar 70 vezes 7. Isso é perdão. E fazendo uma analogia a isso que acabamos de falar, dos 70 vezes 7, nós vamos à passagem que Jesus fala. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa analogia que Jesus faz sabiamente em relação ao perdão
é em vista de que os fariseus, em um determinado período, diziam que você deveria perdoar até 7 vezes. Na 8ª vez, você poderia se vingar. Eles aceitavam 7 vezes esse erro, essa falha do irmão, e depois disso poderiam se vingar. E aí Jesus vem e diz que não, nós devemos perdoar 70 vezes 7, muito mais, infinitamente. E aqui vamos falar sobre perdão mais uma vez, uma passagem de Jesus que nos mostrou o que é perdão e o que é amor. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. É um dos grandes ensinamentos de Jesus, porque mostra o que é amor, que é o perdão incondicional. Perdoar é apresentar a outra face. Muitas vezes nós vemos o apresentar a outra face de uma forma que não é a que Jesus quis nos mostrar. Então vamos ver o que ele queria dizer com isso. Perdão, então, se alguém te bater na face, oferece a outra. Mas qual face é essa? Não é o outro do lado da outra face para ser agredido, porque isso não é perdão. Mas sim o lado interno, o nosso coração. Um coração cheio de amor, que não responde com violência nunca, dando sempre um pouco mais. Essa é a ideia de perdão. Quando alguém nos agride, nos fere, nos magoa, nós temos que saber que a mágoa é nossa e que nosso papel para com Deus, para com Jesus, é perdoar esse irmão e tentar mostrar para ele que existe um outro modo de fazer, existe uma outra face dessa moeda, que a violência, a agressão, seja ela da forma que for, verbal, física, ela não deve ser devolvida jamais. Nós devemos sempre doar um pouco mais, sempre mais, para nossos irmãos. E aí, nós vemos que perdão é um esforço íntimo, diário, constante. Ele é nosso, ele vem daqui. Não adianta que nós cheguemos para alguém e falemos para a pessoa, perdoa, mas isso vem de dentro. O perdão não é da boca para fora. O perdão não é esquecer o erro do outro, é um esforço íntimo. Ainda mais para espíritos como nós, espíritos de terceira ordem, ele é um esforço. Conforme a evolução, vamos conseguindo perdoar, efetivamente, até transcender o perdão. Quando eu falo em transcender o perdão, é porque nós ainda nos esforçamos muito para perdoar. Nós, com as pessoas que nós gostamos, muitas vezes esse perdão é mais fácil, porque nós temos tanto amor por aquela pessoa. Mas quando não é assim, o perdão é algo trabalhoso. O perdão para com os nossos defeitos, com as nossas falhas, ele é muito difícil. Mas o perdão efetivo se vem com a nossa evolução, com a nossa vontade. E um dia nós vamos transcender esse esforço do perdão. Deus perdoa a todos sem esforço
Os espíritos superiores nos perdoam sem esforço, porque já é perdão, já é perdoado. Não existe esse rancor que nos faz nos esforçar para conseguir perdoar. Então, esse esforço íntimo requer, primeiramente, não revidar fisicamente alguém, não nos vingarmos através de um revide físico, através da fala, da maledicência, não revidar através do pensamento. Primeiro, nós deixaremos de revidar de forma física, de forma violenta a uma agressão. Depois, nós deixaremos de falar, de magoar através da fala, que muitas vezes afeta mais do que uma agressão física. E depois, nós deixaremos de desejar o mal. O pensamento é vibração. Quando nós desejamos mal para alguém, nós estamos trazendo esse mal para nós mesmos. O perdão requer esse esforço de tentar desejar amor, de desejar caridade e de doar um pouco mais desse amor para o outro e para nós mesmos, que é o mais difícil. A ideia é que nós consigamos perdoar os outros para que depois nós consigamos nos perdoar. Porque a culpa, ela não é dos humildes. A culpa é daquela pessoa que se enxerga mais do que é e não consegue perdoar os próprios erros. Dessa forma, nós temos que confiar na justiça divina. E é isso que é o perdão. Essa confiança na justiça de Deus. E quando eu digo confiança, é porque nós, muitas vezes, nos vemos em momentos em que não podemos fazer nada, em que as dificuldades existem, mas que nós não podemos fazer algo por aquilo além do que orar, além do que fazer o que está em nossas mãos. Nós não conseguimos mudar o mundo sozinhos. Por isso nós devemos perdoar, amar e confiar na justiça divina. Esses dias no Evangelho do Lar lá em casa, a minha mãe falava sobre a passagem de um livro que ela estava lendo do Chico, e que ele contava que um dia após Tiago ter sido torturado, preso, os cristãos estavam sendo torturados, né? Aquela situação triste pela qual a humanidade passou, e que Pedro se desespera e Jesus chega até ele, Jesus aparece para ele e fala: Pedro, espera. Jesus sempre dizia para que perdoássemos, e ele continuava dizendo. Esse espera era a seguinte ideia: perdoa e espera, porque a justiça divina traz a evolução. E esses irmãos que hoje torturam, um dia conseguirão ver o mundo com outros olhos, porque a evolução não para, a lei divina é eficaz. E é isso que muitas vezes nós devemos fazer: perdoar, amar e esperar nas leis de Deus, que não são punitivas, são amorosas. E para esse esforço íntimo, essa vontade de querer perdoar, pois já sabemos que é o caminho, nós temos que ter disciplina para criarmos hábitos novos. Nós temos nossos atavismos, nós temos nossas vontades internas, mas que nós podemos mudar tudo isso com disciplina. Devemos sempre fazer o que deve ser feito, mesmo que isso nos pareça ainda difícil, ainda esforçoso, mas nós sabemos que com a disciplina nós conseguiremos. Estaremos criando o hábito de doar sempre mais, de perdoar. O perdão é doar sempre mais, sempre além, sempre mais do que nós achamos que podemos. Fazer o bem além das nossas forças. Isso é perdão. Então, o perdão que antes era uma obrigação, agora se torna uma atitude espontânea. Ele vai se transformando de reencarnação em reencarnação. Nós vamos aprimorando o nosso amor.
e a nossa capacidade de perdoar. Nós somos espíritos cheios de vício, não apenas os materiais, mas também os emocionais e os espirituais. Esses os mais difíceis de conseguirmos mudar. O ódio, a mágoa, o rancor, o egoísmo, a vingança. A vingança é um dos maiores males que nós podemos fazer aqui na Terra. A vingança física, a vingança da fala, a vingança do pensamento, porque ela nos prende. O perdão não é efetivamente bom apenas para quem é perdoado. Ele é realmente bom para quem perdoa, para quem quebra esse vínculo. Esses vícios que nós temos, que podem nos acompanhar de reencarnação em reencarnação, dependem do nosso esforço de querer mudar. Esses vícios têm um remédio, que é o perdão. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Essa palavra de Chico mostra que quem somos nós para julgar o outro? Nós também temos falhas, e assim como queremos ser perdoados, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos ser o perdão de Deus aqui. Deus nos perdoa sempre. Ele sabe das nossas falhas, Ele conhece os nossos erros, Ele nos dá chance, Ele faz uma justiça amorosa. Que nós nunca façamos a justiça vingativa, a justiça humana para com nossos irmãos. Que nós nos esforcemos para não fazer isso. Perdoar é doar-se. Perdoar é amar a Deus, ter confiança nele. Ter confiança de que eu não preciso me vingar de alguém. Isso vai fazer mal a mim e ao outro. Perdoar é dar amor, é ter a confiança de que Deus vai fazer o melhor para todos e que Deus vai levar essa evolução para todos nós. Perdoar é ter fé. É ter a fé que nós temos na visão espírita, porque a fé muitas vezes também é vista de forma errônea. Nós não conseguimos falar de perdão sem falar de fé. O que é fé? Qual a visão espírita da fé? Quando falamos de fé, muitas vezes nós confundimos o seu significado, né? Muitas vezes, em inúmeras religiões, nós vemos uma fé cega que acredita de forma até mesmo ingênua, sem buscar saber o porquê, sem o conhecimento. A fé não é acreditar no invisível. A fé é muito mais que isso. Na Bíblia e nos Evangelhos, em todas as Escrituras, nós tivemos várias palavras se referindo à fé. E todas elas foram transcritas como fé. Emuná, que é uma palavra no hebraico, é a busca da verdade pela confiança, segurança, permanência, lealdade, fidelidade, certeza e honestidade. Emuná pode ser referida como uma ação firme. E essa era a fé escrita nas línguas antigas. Pistisla é do grego. Convicção da verdade de algo. É acreditar com convicção. Não é acreditar porque alguém me contou, é acreditar porque estou convicto naquilo. E fides, do latim, atitude de fidelidade, ser fiel. Então, fé é ser fiel, acreditando com convicção e assim tendo uma ação firme. Essa é a fé na visão espírita. E Kardec fala: entende-se como fé a confiança que se tem
no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo, de modo que quem o possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Fé é ter convicção, é aprender de fato algo e saber que aquilo funciona, é acreditar e assim ter uma ação firme, é uma fé ativa que nos faz acreditar na lei de Deus, não porque alguém nos contou, não porque assim tem que ser, não porque devemos acreditar no invisível, mas sim uma fé raciocinada, uma fé que de fato faz diferença na nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se está tudo certo. Tá. Então aí nós temos uma diferença que a doutrina espírita nos mostra, que é a diferença entre fé e crença. Fé é um sentimento que nasce da convicção, da certeza de que algo vai ocorrer porque se sabe, se conhece sobre a questão. Crença é uma sensação ilusória, portanto enganosa da realidade muitas vezes, que surge de um saber superficial, ou mesmo da falta de um saber sobre a questão. Quando falamos de fé e de crença, nós percebemos a importância do estudo na doutrina espírita, porque nós temos papel atuante e ativo no nosso crescimento espiritual. E ter fé é aprender cada vez mais, é conhecer mais, para assim ter mais convicção em uma fé raciocinada. A crença é um processo mental, uma atitude de quem acredita, ligado a algum tipo de religião. Muitas vezes nós associamos a palavra crença à religião. E a doutrina espírita, por assim dizer, como ela não tem alguns dogmas, né, ela não possui esse formato das religiões, ela é vista como uma doutrina. A doutrina espírita se difere do conceito padrão de religião. Ela não possui hierarquia, dogmas, cultos, nem cerimônias. Espiritismo, doutrina que une ciência, religião e filosofia. A doutrina espírita nos traz a religião cósmica do amor, que não pode ser circunscrita. Então aí vemos que religião é diferente de fé. Não estou falando mal de religião alguma. O que eu quero dizer é que a fé, para ser efetiva, real e fazer a diferença, ela deve sim ser estudada, ser aprimorada. Nós devemos nos empenhar de forma ativa para colocar em prática a nossa fé. Fé é aquela que só se estabelece à medida que desenvolvemos conhecimento. A importância do estudo na doutrina espírita. Quanto maior o meu conhecimento, maior a minha fé. E quando eu digo conhecimento, não é só o intelectual, é o moral, que os dois devem andar juntos para que a nossa fé seja bem amparada e para que nosso espírito cresça de forma real, de forma caminho da luz e do bem. Aí aqui eu coloco a diferença de uma fé cega para uma fé raciocinada, uma fé inabalável. Todos temos a missão de aperfeiçoar o espírito, cumprindo nosso propósito encarnatório. Então nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. A fé cega, sem base firme, a fé cega sem base firme, ela é fraca. A fé inabalável, raciocinada, tem base forte. E o que faz essa base ser forte? Ela é enriquecida com amor e instrução, a moral e o intelectual. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Nós devemos nos amar, nos instruir e ajudar os nossos irmãos a amar e se instruir. Olhando essas duas fés, esses dois formatos, de uma fé que existe, mas não é embasada, não está enfincada em algo e nem é enriquecida, qual delas, e uma fé cheia de amor, cheia de instrução, qual delas ficaria de pé diante das vicissitudes da vida? Qual fé aguenta mais os impactos da vida terrena sem desmoronar? A fé cega, quando as vicissitudes da vida impactam o nosso propósito de vida, se nós não estamos com fé real, fé raciocinada, a fé que confia, nós iremos cair. Nós não teremos suporte para chegar nesse propósito de vida. A fé cega pode romper com qualquer impacto. Ela é fraca, não está fixada em base sólida e verdadeira, levando o espírito por caminhos que não o levarão ao seu propósito encarnatório. A fé fraca, a que não possui instrução, quando os problemas vierem, quando algum tipo de medo chegar à nossa vida, nós faremos o quê? Nós confiaremos como? Nós estaremos embasados em quê? E aí nós vemos a fé raciocinada, que é fincada em uma base sólida e acrescida de muito estudo e de muito amor. Quando as vicissitudes ocorrem, porque elas ocorrem, para quem tem fé, para quem não tem fé, para quem tem religião, para quem não tem religião, as vicissitudes ocorrem para todos. Quando esse propósito, esse caminho de propósito de vida está cheio de fé raciocinada, nós não quebramos no caminho. Nós podemos nos entortar e passar, mas nós chegaremos lá. A fé fortalecida não deixa que o propósito seja perdido facilmente. A fé não tira os problemas, mas dá força para que os enfrentemos. Quem tem fé passa por problemas. A diferença é que a nossa fé raciocinada, sólida e embasada nos faz acreditar nas leis de Deus. Não vai tirar a doença, não vai tirar o problema, não vai tirar o falecimento de algum parente ou de algum amigo. Mas a nossa fé vai nos fazer passar por tudo isso, confiando e esperando nas leis de Deus, de forma ativa, esperando com amor e com prática no bem. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. É uma inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e a base da regeneração. A fé é esse caminho. A fé nos mostra o melhor caminho para a nossa própria regeneração. E nós, nos regenerando, vamos também regenerar a sociedade que estamos, o mundo em que estamos, os nossos irmãos espirituais que passam pelos mesmos problemas que os nossos. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com sua pureza, com sua racionalidade. A fé espírita não é cega. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. A fé espírita é raciocinada, ativa e confiante nas promessas de Deus, de que nenhum filho de Deus será perdido, de que todos nós chegaremos mais próximos do Pai. Então aqui fazemos um caminho da fé. Quanto maior a fé, maior é a nossa confiança nas leis divinas. Então, tendo mais fé, tendo mais conhecimento, mais embasamento,
maior vai ser a nossa confiança nas leis divinas. Não é uma confiança cega, não é uma confiança que acredita sem saber no que está falando, sem estudar sobre aquilo. E essa confiança nas leis divinas nos faz ter um maior potencial de perdão. A fé ampara o nosso perdão, o nosso ato de perdoar. Porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes, o perdão é muito difícil para nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações. E esse perdão, quando feito de fato, embasado com fé, ele aumenta o nosso amor e assim nos aproxima dos irmãos espirituais que tanto querem nos ajudar. Então nós temos um potencial de perdão. Primeiro, nesse potencial de perdão, nós temos o fato de tentar não revidar. Antigamente, nos primórdios da humanidade, era aceitável se vingar por qualquer coisa, em limites diferentes. Alguém poderia pisar no meu pé e eu mataria essa pessoa. Era isso que acontecia com os homens no início dos tempos, no início da humanidade. A vingança, a raiva, o ódio, perdão eram algo que não existia. Depois, com o passar do tempo, com o passar da evolução do homem de forma moral e espiritual, ele começa a vislumbrar o perdão. Ele começa a pôr parâmetros para esse perdão. Nós temos a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Era uma diminuição das proporções da vingança. Antes, quem me pisasse o pé eu poderia matar. Nessa lei estabelecida do olho por olho, dente por dente, eu colocaria parâmetros para essa vingança. Ainda é algo muito triste, mas já era algo. Então, se alguém me roubasse, eu cortava a mão dessa pessoa. A vingança era feita proporcionalmente. Mas aí veio Jesus e nos ensinou que o perdão é infinito. Não existe medida para a vingança. A vingança não deve existir. E é essa fala de Jesus que nos acompanha, que deve acompanhar toda a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos ensinou o perdão de fato. Em todas as suas passagens, ele fala sobre o ato de perdoar os irmãos e esperar confiando nas leis de Deus. Então, após esse momento em que é estabelecido o perdão, nós devemos tentar, com o máximo das nossas forças, ter fé e convicção para colocar o perdão em prática. E aqui nós falamos de transcender o perdão, porque o perdão em algum momento ele será direto. Nós não precisaremos nos esforçar. Ele vai ocorrer de forma natural com a nossa evolução. Talvez nesse mundo isso ainda não seja possível, mas quem sabe um dia, certamente um dia, isso vai ocorrer. A fé e o perdão na visão espírita, retomando ao que falamos lá no começo, a fé na visão espírita nos faz ver além, nos faz aguentar os problemas de agora, porque nós temos fé, convicção, certeza, embasamento em relação às leis de Deus. O perdão na visão espírita nos faz doar além, mesmo que isso seja difícil, nós vamos tentar doar cada vez mais, o mais que pudermos. Isso é o que Jesus espera de nós, é o que Ele nos ensinou, pregado na cruz. Ele lá, em um momento de tamanho sofrimento, que para nós, espíritos de terceira ordem, é algo que jamais, de uma certa forma, ocorreria um perdão, Jesus nos mostra que naquele lugar ainda era necessário o perdão. Então, sempre doar além de nossas forças, sem passar a mão na cabeça, e sim explicando e mostrando de forma amorosa um outro lado, uma outra visão.
A fé espírita não é refém de nada. Ela não é refém do medo, ela não é refém das vicissitudes da vida, ela não é refém dos problemas, das doenças, dos momentos sociais. Ela é convicta. O perdão espírita não possui limites nem fronteiras. Eu devo perdoar 70 vezes 7, infinitamente, os meus irmãos, porque eles possuem as mesmas falhas que eu possuo. E perdoar a eles é aprender a me perdoar. E o amor espírita não possui condições. Devemos amar sem condições, sem relativizar o amor. Amo mais um, amo mais o outro. Nós estamos aqui aprendendo isso. E nós conseguiremos, porque Jesus nos mostra esse amor infinito, esse perdão sem limites e essa fé que não é refém do medo. E aí, eu queria falar para vocês em relação a essa oração linda do Chico. E ela fala muito sobre o que falamos, sobre a fé e sobre o perdão. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa é a nossa visão do perdão e da fé. Os momentos que estamos passando não são fáceis. A situação dos espíritos encarnados aqui na Terra necessitam dessa catarse, desse momento de dor. Mas nós temos que ter confiança e convicção na fé que Jesus nos mostra, na fé que a doutrina espírita nos esclarece, a fé raciocinada, para que nós consigamos passar por esses momentos. Tenhamos fé para amparar o nosso perdão para com os outros. Somos espíritos diferentes, em situações diferentes, mas que devemos nos amar acima de qualquer diferença que possa existir. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos todos filhos criados pelo mesmo Deus, que devemos nos perdoar para que um dia de fato nós consigamos nos perdoar, nós consigamos seguir em frente nessa evolução em que nós temos um papel ativo, em que nós temos e temos que ter força para conseguir passar. Dessa forma, nós temos que nos lembrar que somos todos iguais. Quando falamos de amor de Deus, quando falamos do amor que Jesus nos ensinou, nós devemos pensar
que todos somos efetivamente irmãos, independente das diferenças. Nós temos sempre que nos ajudar. E é com essa ideia de muito amor, de perdão para com as nossas próprias falhas e com as falhas dos nossos irmãos, e com a fé de que os momentos difíceis irão passar, é que nós terminamos o estudo de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu não consigo acompanhar direito, o Marco Aurélio anda fazendo bem, ele consegue olhar, responder, eu ainda não consigo fazer isso. Mas queria agradecer a presença de vocês, o carinho e principalmente essa vontade e esse empenho, mesmo em um momento tão difícil quanto esse que estamos passando, com esse problema de quarentena, de isolamento social, tudo isso tem muitas vezes deixado o nosso coração amargurado. Mas vamos ter fé que tudo passa, tudo na vida passa. Vamos aproveitar os momentos que esse momento está nos deixando passar e vamos aproveitar para aprender a ter fé cada vez mais. Momentos assim nos ensinam isso, a ter fé, a perdoar e a amar o próximo. Muito obrigada a todos. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor, obrigada pela oportunidade de estudo. Obrigada pela oportunidade de estarmos todos juntos. Obrigada, Senhor, pelo acalento de Suas palavras, pela Sua mão que ampara cada um de nós. Senhor, que nossos espíritos, amigos e irmãos estejam na casa de cada um de nossos colegas, de cada um que se empenha para se melhorar e melhorar a vida de sua família nesse momento tão difícil que estamos passando. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, Jesus. Que todos nós sintamos um abraço e um aconchego desse amor infinito e desse perdão infinito que Jesus nos ensina a ter. E é com esse amor, com essa vontade de progredir e com essa vontade de amar a todos os nossos irmãos que nós finalizamos mais um estudo. Graças a Deus. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Fiquem em casa, quem puder. Se cuidem todos. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Boa noite.